O mês de junho é marcado pela cor laranja no calendário da saúde. O foco está nas doenças do sangue, como a anemia e também a leucemia. Para você ter uma ideia, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima 10.810 novos casos de leucemias só neste ano. E para falar sobre este assunto, eu converso hoje com a Maria Morelli, que é hematologista. Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda ao TJ Goiás. Eu começo, inclusive, conversando com você sobre a leucemia. Na verdade, leucemias, né? Porque são vários tipos. Isso, boa tarde. É um prazer estar aqui. Sim, são vários tipos de leucemia, mais de 12 tipos. Existem leucemias mieloides, as leucemias linfóides, as que são agudas, aquele quadro que a gente está acostumado, né? Bem grave e bem agressivo, e as leucemias mais crônicas, que são doenças lentas e progressivas que a gente tem tratamento durante vários anos. E existem sintomas que a gente pode já identificá-los e assim procurar ajuda o quanto antes? Sim, existem alguns sintomas de alerta que são muito importantes. Um cansaço que aparece de repente, muito súbito, com uma palidez, né, associado àquelas manchas roxas, mas não pequenas manchas roxas, hematomas maiores mesmo, às vezes até mesmo sem nenhum tipo de trauma, são sintomas que chamam a atenção. A leucemia ela pode ser visualizada num simples exame de sangue, como num hemograma. E muitas vezes, assim, apesar do que as pessoas acreditam, a anemia não é qualquer anemia que pode se transformar numa leucemia, né? As anemias comuns, anemia por falta de ferro, anemias genéticas, elas não se transformam em leucemia. Somente aquelas anemias que já são um problema na fábrica do sangue, como uma doença que chama mielodisplasia, é que podem se transformar, então, numa leucemia. E quais são os maiores desafios em relação tanto à anemia quanto à leucemia neste momento de pandemia que a gente está vivendo, já que é tão importante que essas doenças sejam descobertas o quanto antes, né? Então, nesse período em que muita gente está com medo de procurar o médico, de ir fazer exames, qual tem sido o maior desafio que vocês observam? Isso que a gente tem visto acontecer agora nesse momento da pandemia é que as pessoas, por medo mesmo, né, e pelo isolamento social, acabaram deixando de fazer os seus exames de rotina, os seus exames de prevenção. Então, o que eu tenho visto muito no meu consultório é que as pessoas têm chegado, às vezes, com as doenças já muito avançadas, né, com anemias já muito graves, com quadros, às vezes, de câncer, quadros que a gente poderia pegar numa fase inicial, se a gente estivesse fazendo os exames de acompanhamento regular, a gente tem visto chegar no consultório quadros mais dramáticos. Então, é importante que as pessoas mantenham, né, os seus exames de vigilância, os seus exames de rotina, para que a gente possa fazer esses diagnósticos precoces, tratar no momento em que a gente consiga uma cura, né, que a gente consiga um tratamento mais leve, ao invés de a gente chegar já com uma doença tão agressiva e avançada. No caso das anemias, por exemplo, é possível também ter um estilo de vida melhor para prevenir a doença? Sem dúvida, né? No caso das anemias, envolve bastante, então, uma boa alimentação, um estilo de vida saudável, em que a gente tem aquela alimentação variada, com bastante verdura, com frutas. Ao contrário do que as pessoas pensam, as carnes também são importantes, né, por conta de um bom aporte de ferro, né, manter o exercício físico. E quando a gente começa a notar que está com dificuldade, você fazia aquele tipo de exercício físico normalmente e agora começa a ficar muito cansado no mesmo exercício, isso pode ser um sinal, por exemplo, de uma anemia, né? Então, vale a pena, nesse momento, procurar mesmo um auxílio. E as duas doenças têm tratamento e cura, né, doutora? Sim, existe possibilidade de tratamento e cura nas duas doenças, né? São doenças que algumas vezes a gente consegue um controle, a gente consegue, por exemplo, no caso dessa mielodisplasia, a gente consegue, às vezes, tratar o paciente antes que isso se transforme para uma leucemia, a gente estabilizar a doença, mas para isso é importante, então, essa avaliação regular, é importante esse tratamento precoce. Tá certo, doutora Maria Morelli, hematologista, participou aqui com a gente ao vivo no TJ Goiás. Obrigada, uma boa tarde para a senhora. Obrigada, agradeço.